na mira do Cleidson. Apoio Top Gás, Autoelétrica Bom Jesus, AD Algodão Doce, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Funerária Central, Placar, Café Preto Bom, Bar da Resenha, Manuel Lanches, Almeida Engenharia e Construções, Eclipse Assistência Técnica, Estúdio Cris Tavares, EduSom, instalação e vendas de acessórios para som automotivo. Que bom, frangos assados todos os domingos. PJ Service, soluções em balanças. Casa das Antenas, agora trabalhamos com cerca elétrica. Prefeitura Municipal, e nesse momento vamos conversar com o coordenador de fiscalização do município de Mirassol do Oeste, José Carlos, e saber como foi esses dias de fiscalização no município de Mirassol do Oeste com o novo decreto. Como foi a fiscalização, festas em casas, também o fechamento do comércio às 15 horas. Nesse momento, com a palavra, o coordenador de fiscalização do município de Mirassol do Oeste, José Carlos. Bom dia, Cleidson. Bom dia a todos que estão acompanhando o canal. A gente quer deixar claro, né, nessa reportagem que final de semana a gente teve alguns descumprimentos, mas foram poucos, né? Em relação aos comentários que vêm sendo feitos nos grupos, a gente tem acompanhado, né? A gente tem acompanhado os grupos aí, mas nós estamos focados no nosso trabalho, nós não estamos preocupados com crítica, nós não estamos preocupados com quem acha que nós não estamos trabalhando, nós estamos fazendo a nossa parte. Apesar da gente ter um pessoal bem reduzido, né? Uma equipe reduzida, a gente entende que nós temos que acompanhar, né, as denúncias, as reclamações. Mas graças a Deus, em todas as abordagens que fizemos durante a noite, até no período mais depois da meia-noite, nós tivemos algumas constatações, na qual a Polícia Militar e a Polícia Civil esteve acompanhando a gente e logramos êxito, sim, foi bem sucedido. Alguns casos, pessoal fazendo algumas festinhas em fundos dos quintais, som alto, perturbação do sossego público, mas conseguimos resolver essa situação. Referente às festas, pessoal se reunindo em chácaras, nas residências, a gente chama a atenção da população mais uma vez para a questão da conscientização, porque nós estamos num momento crítico e as pessoas não querem se conscientizar, né? As críticas existem, fala que os fiscais não estão trabalhando, que os fiscais não estão atendendo telefone, né? Como você mesmo pôde ver aqui no nosso celular, verdade, todas as chamadas que teve ontem no período noturno, as que foram ligadas e não foram atendidas, teve retorno, retornamos naquele número que ligou novamente. As reclamações que foram feitas foram fiscalizadas, foram no endereço, mas a impressão que a gente tem é que as pessoas que denunciam, quer denunciar, quer fazer a fiscalização andar, mas não quer apresentar provas. Então a gente sugere que quando você for fazer uma denúncia, quando você for falar algo nos grupos, você for fazer alguma menção à fiscalização, aos agentes que estão na rua, que estão colocando a vida em risco, que estão indo de frente para que você possa ficar em casa, então você pense duas vezes antes de falar, pense duas vezes antes de fazer um trote, porque você vai ter que provar. Então assim, a gente já tem pessoas já acompanhando essa questão aí dos trotes, dos áudios que não tem fundamentos. Então você pensa duas vezes que você pode responder por isso. E a gente pede a colaboração das pessoas que sejam mais sensíveis e sejam mais adultas na hora de falar alguma coisa. Porque está um momento difícil, acho que é um momento que nós temos que nos unir ao invés de criticar quem está trabalhando. A equipe é pequena, nós estamos fazendo o nosso máximo, nós estamos nos esforçando o máximo que a gente pode, né? Nós não vamos soltar a rédea, né? A gente vai até o fim, se Deus quiser, mas a gente pede a colaboração da população, porque se você que está em casa não se conscientizar que a aglomeração que você faz na sua casa pode estar colocando em risco a sua família, a família do seu vizinho, seu pai, sua mãe ou qualquer um ente querido seu, se você não se conscientizar disso, esse vírus, essa contaminação, ela vai só subindo e nós vamos contribuir para que possa ter um fechamento total da cidade e vai ser muito pior para todos. Zé Carlos, uma das grandes também que perguntam para mim, fala se vocês têm alguma intenção de trabalhar, seria aí, eles falam muito da lotérica, mas eu presenciei a lotérica vem fazendo um belíssimo trabalho dentro daquilo que pede o decreto. Mas o que eles sempre reclamam, o pessoal, sobre as filas e aglomeração nos bancos, tanto Caixa Econômica, Bradesco e Banco do Brasil. Você está planejando alguma coisa para verificar isso, para fazer essa fiscalização, Zé Carlos? Como trabalhar esse sentido?
Só referente à lotérica e os bancos, as agências, a gente tem uma séria dificuldade na questão dos bancos por causa do horário. Os bancos geralmente eles começam a funcionar num horário às 9. Nesse período tem os caixas eletrônicos que funcionam e às vezes foge do controle do pessoal do banco que está acompanhando. Porém, todas as agências bancárias, inclusive a lotérica, eles já foram notificados referente a essa questão. Eles devem acompanhar a responsabilidade deles dentro do espaço da agência, a questão da aglomeração, do distanciamento, a higienização. Porém, a gente chama a atenção à população, porque as agências elas recebem pessoas de todas as cidades daqui da região. Então, por mais que há uma orientação, a pessoa vem de fora, às vezes lá no município dele o negócio não está funcionando bem do jeito que precisa funcionar, e chega aqui e acha que é da mesma forma, quer ficar aglomerado nas filas. Então, se a população não tiver essa conscientização, que mesmo ele estando na fila, ele tem que respeitar o distanciamento ali entre pessoas, ele tem que ter as práticas de higienização, ele tem que ter os cuidados necessários para não se contaminar. Se as pessoas não tiverem essa consciência, fica complicado. Porque fica difícil tanto para nós como para a polícia estar abordando alguém de fila e estar falando o tempo inteiro, você vai estar enxugando gelo. Isso aí é questão de conscientização. Dentro do estabelecimento comercial, se houver o descumprimento, o estabelecimento ele está passível de ter o alvará suspenso, ele está passível de ter o alvará dele cassado e ser penalizado em todos os crimes que vêm sendo mencionados nos decretos e nas leis em vigência. Referente à casa lotérica, eu reafirmo que ela está dentro das determinações, a casa lotérica ela tem obedecido às regras impostas, né, pelos decretos. O que acontece é que realmente as pessoas que ficam de fora não se conscientizam, infelizmente acabam descumprindo aquilo que é determinado. E a gente chama a atenção mais uma vez para essa questão, porque é a questão da saúde da própria pessoa. Então ele tem que preocupar primeiramente com ele e com a sua família antes de desobedecer essas determinações. E outra mercados. Tem algo para fazer com os mercados? Tem alguns mercados aí que não está cumprindo a regra, está deixando o pessoal entrar. Vocês têm visto isso também? Como vai ser feito isso agora a partir dessa segunda-feira? Referente aos mercados, os mercados eles estão bem orientados já como que deve funcionar, até porque esse decreto ele restringiu bastante as demais atividades e o mercado ele ainda pôde ficar com as suas portas abertas. O mercado ele pôde de uma certa forma estar atendendo a população. Há muitas reclamações porque os mercados são grandes, os mercados podem ficar abertos, o pequeno que sobrevive ali no seu dia a dia tem que fechar suas portas. Porém, na questão essencial, o mercado ele tem que ficar aberto, só que alguns estão se aproveitando dessa oportunidade, ao invés de seguir as regras, estão desrespeitando as regras. A gente pegou alguns supermercados nesse final de semana, eu inclusive adentrei alguns estabelecimentos, eu não estava de serviço, eu estava no meu dia de folga, porém eu adentrei esses estabelecimentos e nesse momento que a gente está nos estabelecimentos, a gente está observando, a gente está pegando informação e eu observei que está tendo muito descumprimento por parte de alguns mercados, que eu não vou citar o nome, só que já de antemão a gente já orienta mais uma vez, que você que está assistindo essa matéria, que você tome muito cuidado, que você siga as determinações, porque se você for pego em flagrante de descumprimento, essa semana você vai ter o seu alvará suspenso. Infelizmente, a gente não sabe até a que data, se vai ser até o final do decreto, ou se vai ser mais para frente, e vai gerar um constrangimento muito ruim, vai gerar prejuízo, você vai ter que fechar suas portas. Então a gente pede encarecidamente que você tome todos os cuidados necessários. Claro que a gente tem a sensibilidade de chegar e ver se aquilo que está na mão da pessoa para fazer. Tem coisa que foge, a gente também sabe separar isso. Mas o que é necessário, aquilo que é o mínimo você tem que fazer, que é orientar a higienização, é controlar o número de pessoas que adentram ao seu estabelecimento. Você sabe que tem uma quantidade X de pessoas que devem entrar e os demais devem ser controlados na porta. Então assim, a gente chama atenção para que os proprietários de mercados sigam corretamente as instruções, para que não seja necessário chegar a esse ponto e não vai ficar legal tanto para o estabelecimento, para o comércio, para a gente que vai ter que fazer esse trabalho. Então essa semana, se a gente pegar descumprimento, a gente vai suspender o alvará. A primeira semana a gente optou muitas vezes por advertência, mas essa semana se a gente pegar, a gente vai ter que suspender o alvará. Sabe Deus até quando, se até o final do decreto ou até mais para frente.